Neste vídeo vamos falar de cuidadores. Cuidadores de idosos é uma função social que pode ser profissional ou não, né? Mas que anexa algumas pessoas a esta atividade. Por isso hoje vamos falar um bocadinho disto, vamos desconstruir, porque muitas pessoas não sabem o que é ser cuidador, porque não o foram, não é? Por isso, muitas vezes é fácil criticar quem o faz e hoje vamos ver os contextos em que isto acontece, que é para nós vermos o porquê que os cuidadores estão cada vez mais a precisar de cuidados. Não é? Ora, vamos começar por desconstruir. Por isso, quem são os cuidadores? Podem ser profissionais, pessoas que são pagas para ter esta profissão. Podem ser pessoas que o fazem por amor, geralmente filhos e familiares. Ou podem ser as pessoas que têm azar. Não é? Quem são as pessoas que têm azar? Por isso, filhos que tenham, neste caso mais do género feminino, de preferência pessoas que não têm filhos, ou que não têm relações, ou que já têm filhos grandes, que não têm cursos, por isso são as pessoas que estão logo na calha para ser cuidadores. Numa família de vários irmãos e irmãs, se houver uma destas azaradas, é ela que tem logo a função, desde muito cedo, que começa toda a gente a preparar, que é ela que será a pessoa que cuidará do pai ou da mãe ou de ambos, não é? Isto aqui é muito cultural, não é? São poucos os homens que cuidam dos pais, não é? Atenção, porque agora também vamos aqui distinguir dois tipos de cuidadores. Há os cuidadores que têm todas as condições para o fazer e há aqueles que não têm condições nenhumas, não é? Eu não estou a falar de cuidadores, por isso vou já excluir aqui deste vídeo pessoas que são de uma classe económica alta, porque na prática as pessoas que tomam conta dos pais, quando os pais são ricos, não são cuidadores, são damas de companhia ou pessoas que estão a fazer companhia, porque há pessoal que lá vai fazer limpeza, há os enfermeiros, há os médicos, há quem vai passear com eles, há quem fique com eles quando nós temos a nossa vida, por isso isto não são cuidadores. Não é? Cuidadores são pessoas que estão a fazer coisas que ninguém gosta de fazer. Nem filhos, não é? Porque hoje em dia, mesmo a fazer por amor, há coisas que não se faz por amor, não é? Ninguém gosta de ver um pai ou uma mãe a vomitar, ninguém gosta de ver um pai ou uma mãe a borrar-se, ninguém gosta de limpar a urina do pai e da mãe, não é? Por isso, são tarefas que se podem fazer por amor, mas que não são tarefas boas de fazer. O vídeo de hoje serve para desconstruir muito destes mitos que parece que quando as pessoas falam de cuidadores, e depois aparece muito aquelas pessoas que não fazem, mas que criticam, que é eu fazia, mas... O mas é, eu não quero abdicar da minha vida, eu não quero alterar a minha vida, eu não quero fazer coisas que não gosto, eu não quero fazer coisas difíceis. Está tudo incluído neste mas. Há sempre pessoas que não têm este mas, que têm que cuidar das pessoas. Não é? Por isso, vamos começar pelos profissionais, que é o mais fácil. Aliás, há cursos para isto até. Por isso, são pessoas que têm personalidade e têm inclinação para esta dedicação aos idosos. Mas vocês vão ver aqui que há grandes diferenças entre estes cuidadores e outros, não é? Primeiro, ganham um ordenado, por isso têm o seu contrato, têm o seu ordenado, têm os seus subsídios, têm os seus direitos, não é? Isto é uma profissão. Depois, geralmente analisam os custos-benefícios em relação ao ordenado, não é? Uma pessoa que se forma nesta área e que lhes dizem, olha, vai tomar conta do idoso por 500 euros, a pessoa diz obviamente que não, não é? Não compensa o dinheiro que gastou e investiu na sua formação e depois sabe o que é cuidar de alguém, não é? Até mesmo a nível físico, que já vamos falar mais à frente, a parte física do cuidador, de quem cuida, não é? Por isso, estas pessoas profissionais analisam este custo, querem ser pagos pelo que estão a fazer, para que tudo isto que é difícil que eu acabei de dizer seja suportável, porque tem aqui uma compensação. Depois, tem apoio social, não é? Tem apoio dos colegas, há sempre rotação de tarefas, há horários definidos, há uma previsibilidade do que vão fazer, têm folgas e fins de semana e férias, por isso é uma profissão. E depois, estão nesta profissão o tempo que querem e aguentam, não é? Se a pessoa ver que está a dar cabo da sua vida pessoal ou mesmo profissional, desiste, vai fazer outra coisa. Se vir que não aguenta mais fisicamente, também pode desistir. Por isso, é algo que tem aqui a parte profissional, certo? Agora, vamos falar das pessoas que fazem isto por amor. Por isso, quem faz isto por amor tem sempre o benefício. É amado. Não é? Este é o principal benefício. Ninguém cuida por amor de uma pessoa, de um pai ou de uma mãe que as trata mal. Ou trata mal. Não é?
Há sempre aqui uma reciprocidade de amor. As pessoas amaram-me, eu agora, por amor, faço isto, não é? Não analisam nada neste custo-benefício desde que não percam benefícios, não é? Estas pessoas, por amor, não deixam de ter um fim de semana com o marido ou com os filhos, se quiserem. Não deixam de ir de férias. Há sempre aqui uma maneira de, por amor, negociar isto com outras pessoas, não é? Que lhes reconhecem que as pessoas estão a fazer por amor algo que elas não querem fazer, não é? O amor aqui está a substituir o ordenado, não é? A pessoa não é paga com dinheiro, são o pai e mãe, faz isto por amor, dedicação. É quase uma devolução, uma gratidão a estas pessoas, não é? Desde que tenham sido bem tratadas e os contextos sejam favoráveis. Ninguém consegue cuidar de pais e mães por amor quando não há comida na mesa para ninguém. Porque há pessoas pobres, obviamente. Não é? Por isso, o amor não compensa tudo. Geralmente quem cuida por amor são pessoas de uma classe social que permite que isto seja feito. Por isso, têm contextos facilitados, não é? Boas habitações, não passam frio, não passam fome, se precisam de ajuda especializada, recorrem a ela. Muitas vezes sabem recorrer a ajuda especializada, porque há pessoas que não sabem recorrer a ajuda especializada. Mesmo para as limpezas, por exemplo, hoje a Segurança Social tem equipas que vão a casa fazer a limpeza corporal e a higiene pessoal dos idosos, por isso recorrem a estes serviços. Por isso, há aqui muita parte de ser cuidador que está facilitado porque sabem delegar, não é? Geralmente há mais pessoas para ajudar, porque como estão a fazer por amor, num contexto em que a família tem amor, os irmãos, os filhos, familiares podem ajudar por amor. Por isso, isto é num contexto perfeito onde o amor existe. Isto não acontece nos sítios onde as pessoas envelheceram a tratar mal os filhos, a não reconhecer os filhos, a não estarem presentes nos momentos dos filhos e de repente, eu estou velho, venham lá cuidar de mim por amor. Não é assim que funciona, não. Estes são contextos muito particulares e não existem em muita quantidade, não é? E geralmente cuidam da pessoa até à morte, exceto quando a situação agrava. Quando agrava, aqui são pensados os lares, onde se paga bastante dinheiro, ou então as pessoas ficam em casa, mas existem estas equipas, não é? De enfermeiros que vão a casa, as equipas das limpezas que vão fazer as higienes pessoais e corporais das pessoas. Por isso, há aqui uma ajuda. Por isso, há condição económica para pagar isto tudo ou, se não pagarem, sabem onde procurar esta ajuda. Porque o Estado tem esta ajuda, que demora algum tempo, mas que a pessoa tem que se candidatar, mas existe. Há pessoas que não têm a capacidade até de pedir esta ajuda. Não? Agora, eu vou falar daquela parte que é a maioria das pessoas, não é? Que são os tais que eu digo que são as azaradas. Azaradas, não dos. Não é? São muito poucos os homens que cuidam dos pais e das mães, não é? Geralmente, se cuidam, têm sempre a esposa ou a companheira que está a fazer essa tarefa. Eles têm a fama, alguém tem que ter depois a dedicação e o trabalho, não é? Mas, geralmente, são as filhas, geralmente são pessoas que não estão numa relação, por isso ou são divorciadas ou viúvas ou nunca casaram, que têm filhos que já foram à sua vida ou que já são autónomos, são pessoas que não têm cursos porque não têm nenhuma profissão, porque ninguém desiste de uma profissão, para isso é cuidadora, não é? Poderá fazê-lo na situação do amor, não é? Pode desistir de uma profissão por amor, mas tem benefícios. Não é? Ninguém troca um ordenado, uma profissão e um futuro e uma reforma por algo onde não vão buscar nada só por amor. Não é? Tem que haver aqui uma racionalidade. Não é? Nestas pessoas azaradas não há racionalidade nenhuma. Por isso, estas pessoas não podem analisar o contexto, porque o contexto obriga-os. Os irmãos dizem que é ela que tem que fazer, os maridos, quando os maridos são filhos dos cuidadores, dos idosos, dizem que é ela que tem que fazer. Os filhos sempre viram a mãe fazer, porque geralmente estas pessoas são cuidadoras a longo prazo. Por isso, estas pessoas o contexto tem aqui quase uma obrigação. Raramente ganham, ou se ganham, ganham muito mal, pagam-lhes 500, 600 euros e dizem que até é muito para o que elas fazem, não é? Por isso não há aqui uma valorização do que a pessoa faz, nem um entendimento do que é que realmente a pessoa faz. Isto promove um isolamento social muito grande, por isso estas pessoas deixam de falar com
não é uma profissão, nós não temos colegas de trabalho, não há turnos, nós não fazemos rotação com outras pessoas, não saímos de manhã vamos tomar o café antes de entrar no trabalho, não saímos durante o almoço para ir a respirar um bocadinho, andar, não há nenhuma socialização, a pessoa está fechada dentro de uma casa com idosos. Né? E geralmente até as famílias quase que as isolam. Porquê? Porque como ela já está a tomar conta do idoso, as famílias estão um bocadinho mais afastadas, que é para não serem elas a irem substituir, não é? Estas dinâmicas entre irmãos é muito difícil hoje em dia, não é? Há irmãos que acham que são as irmãs que têm que tomar conta. E é uma educação machista, não é? Eu desistir da minha profissão para ir tomar conta do meu pai, eu deixar de dar atenção à minha mulher, eu deixar de estar com os meus amigos ou de ir ao futebol, isto não é feminino. Por isso, a maioria das pessoas, cuidadores, são do género feminino. Né? Não há nenhuma ajuda aqui. Isto é uma tarefa repetitiva, sem sábados, sem domingos, sem feriados, sem férias. As pessoas estão aqui numa situação quase de reféns. Não é? Reféns de uma tarefa social. Se elas desistirem, todas as pessoas vão pensar mal delas. Os irmãos, a família, não é? Geralmente, quando desistem, as corajosas que desistem, são logo excluídas, ninguém lhes fala. São banidas das famílias. Porquê? Porque alguém vai levar com a tarefa em cima, não é? Por isso isto cria muitos amores-ódios aqui destas dinâmicas familiares. Ora, não há horários nenhuns, porque geralmente as pessoas acham que o cuidador só está a cuidar das 9 da manhã às 6 da tarde. Não, isto é de manhã e de noite, não é? As pessoas têm muito maus sonos, porque os idosos durante a noite, como dormem de dia, durante a noite estão mais ativos, depois põem-se a ver televisões, depois põem-se a fazer asneiras, não é? Quem tem muito tempo, os idosos depois também começam a fazer coisas. Isto durante a noite, em que é o tempo em que toda a gente devia estar a dormir, não é? Ora, estes cuidadosos, geralmente com mau sono, não é? Acabam por ter má memória, por isso não são boas nas tarefas repetitivas, porque para a repetição também é preciso memória. Isto, a pessoa, passado um bocado, acha que não consegue fazer tarefa nenhuma, ou que as faz más. Tudo isto com o contexto de todas as pessoas a dizer que elas podiam fazer melhor, não é? Ou a criticar o que as pessoas estão a fazer. Isto ao fim de meses e anos, modifica a pessoa, obviamente, não é? Por isso, não tem folgas, nem fim de semana, nem férias, não é? Por isso, olha, eu quero ir de férias, qual dos irmãos agora fica com o pai ou com a mãe? Ninguém. Está toda a gente de férias, não é? Está toda a gente muito ocupada. Isto são pessoas que são reféns dos cuidados dos familiares, não é? Isto geralmente é até à morte da pessoa, não é? Porque não tem opção. E quando a situação agrava, são elas que levam com tudo. Com as doenças neurológicas, porque muitas vezes há doenças aqui neurológicas não diagnosticadas, Alzheimer, Parkinson's, demências, não é? E as pessoas todos os dias têm que lidar com isto, sem que os outros, neste caso a família e o contexto, compreendam o que elas passam, não é? Por isso, há aqui muitas situações em que o contexto, por exemplo, o social, o isolamento, as pessoas não têm colegas, têm pouca socialização e altera completamente a vida de uma pessoa, não é? Nós deixamos de ter uma vida porque estamos a cuidar de outra, não é? Depois, a parte do contexto familiar, os problemas, não é? Por isso, geralmente, tem muitos problemas com os parceiros ou parceiras, não é? Com quem se dão a sua relação base, com os filhos, obviamente, não é? E com os familiares dos idosos, não é? Que os familiares dos idosos, muitas vezes, não é? Vão lá mandar habitats, não é? Podes fazer isto melhor, fizeste isto mal e o meu pai ou a minha mãe está-se a queixar disto, não é? E não percebem o que é realmente a pessoa está a fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é porque é que esses familiares não estão não estão a tomar conta dos idosos. Encarregaram alguém de o fazer, não é? Depois, as dificuldades económicas, obviamente, né? Ganham muito mal, não é? Para as tarefas que fazem, porque geralmente, então, quando agrava a situação com doenças, estão a substituir os assistentes sociais, as enfermeiras, quais os médicos, não é? Os Ubers, os táxis, porque têm muitas vezes que levar as pessoas para os hospitais. Estas pessoas fazem de tudo, não é? Não têm nenhuma ajuda especializada em psicologia, só se quebrar, não é? A limpeza corporal e íntima da pessoa é ela que os faz, e tem que ter... são as primeiras pessoas a dar conta das doenças neurológicas dos idosos, que muitas vezes comunicam aos familiares ou aos irmãos, e ninguém as valoriza, porque vão lá de 15 em 15 dias e o pai e a mãe estão bem, não é? No dia a dia é que nós vemos o degradar da nossa condição neurológica. Depois também tem o contexto todo a dizer que não fazes mais do que estar presente, não é? Isto é fácil, é só estar aí, não é? Não sabem o que é que a pessoa faz, não é?
Os cuidadores fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Raramente são pessoas que conseguem estar paradas. Não é? Vou abrir aqui um parênteses para vocês perceberem uma coisa. As pessoas agora nos confinamentos com o Covid-19, quando vieram de teletrabalho nos inícios, não é? Para casa, fazer teletrabalho, sentiram exatamente a mesma coisa que os cuidadores sentem, que é: vens de teletrabalho? Não, mas tu podes lavar a louça e cuidar dos teus filhos e também fazer e trabalhar ao mesmo tempo. Podes fazer tudo ao mesmo tempo. E as pessoas dizem: desculpa lá, eu estou em teletrabalho, eu estou em casa a fazer tarefas. Esta percepção é aquilo que as pessoas não percebem dos cuidadores. Porque os cuidadores não estão lá 8 ou 9 horas ou 24 horas a olhar para uma pessoa. Não é? Estão a cuidar da pessoa, estão a fazer as alimentações, estão a cuidar de que não há barulhos, estão a cuidar da pessoa, estão-lhe a dar atenção, estão a lavar roupas. Isto não é roupas de pôr na máquina, não é? É desfregar urina, fezes, vomitados. Isto é uma vida diária muito má. E as pessoas não as entendem. Não é? Entenderam agora quando foram para casa e desvalorizaram o teletrabalho, porque a pessoa podia fazer qualquer coisa porque estava em casa. Ora, se pensarem bem, é exatamente isto que acontece com os cuidadores. Os cuidadores não podem sair e ir tomar um café ou almoçar, porque têm sempre a responsabilidade do que é que acontece na minha ausência. Estas pessoas têm muito pouca paz de espírito. Não é? Que é aquilo que cria a felicidade, nós temos paz de espírito. Não é? Depois vêm as dificuldades e os tabus. Não é? Isto é muito importante e aqui só nós, na ajuda especializada, quando as pessoas recorrem a nós, é que nós vemos estas dinâmicas. Não é? Porque existem os problemas das limpezas das pessoas. Não é? Imaginem que é a filha que tem que limpar o pai ou que é filho que tem que limpar a mãe. São géneros diferentes. Não é? Esta abordagem aos corpos. Se nós, numa relação saudável, homem-mulher, que estamos a conquistar a namorar, temos dificuldades em mostrar os nossos corpos ou de deixarem tocar nos nossos corpos, imaginem agora fazer isto como tarefa diária, não é? Temos que dar banho, temos que limpar as partes íntimas, isto é algo que até pode chocar um bocado com a educação da pessoa, não é? Mas tem que fazer, porque é cuidador ou cuidadora, não é? Os pesos que têm que se levantar e geralmente em posições que não são muito boas. Raras são as pessoas que cuidam de idosos que não têm problemas de coluna ou lombares, não é? Porque são muitos pesos. Não é como nas profissionais que têm correias para levantar, elevadores, 2 pessoas. Não há nada disto. Por isso estas pessoas degradam muito a sua saúde física quando cuidam de idosos, não é? Mesmo a dar o banho, não é? A fazer a limpeza depois das necessidades, não é? Imaginem, nós limpamos o nosso rabo, não é? O nosso, quando vamos fazer necessidades. Agora, limpar o das outras pessoas e confirmar se está bem limpo, não é? Tudo isto são coisas que não são boas. Não são boas. Não é? E depois, o assédio. Há muito assédio aos cuidadores, não é? E as famílias não percebem. Quando uma cuidadora ou um cuidador fala de assédio sexual a familiares, a filhos, as pessoas até ficam ofendidas e acham um absurdo, não é? Mas há muito assédio, não é? Porque os idosos têm a sua sexualidade. Nós é que pensamos que eles são pais e a partir dos 50 isto já não pensam em sexo. Não. Quando um idoso homem é cuidado por uma mulher, ele põe as suas fantasias para quem cuida, não é? Depois, geralmente, no banho pede para tocar mais, para limpar mais o pénis, por exemplo, é muito exibicionista, não é? E as mulheres também, um bocadinho mais, não tão às claras, mas também existem assédios de... E depois a verbalização, obviamente, não é? Só as cuidadoras é que sabem a sua realidade, não é? E nós, a ajuda especializada, quando temos que tomar conta disso. Porque as pessoas que cuidam profissionalmente, esta parte é muito cuidada, não é? Eu, por exemplo, dou muitas formações em lares, não é? Ou na parte de cuidados continuados, e esta parte da sexualidade tem que ser ensinada às pessoas. Às vezes até aos médicos e aos enfermeiros, não é? Eu dou formações para médicos, para como é que eu hei de desvalorizar esta parte, não é? É importante as pessoas saberem que há uma sexualidade. Por isso, ela tem que também ser metida na equação, não é? As pessoas profissionais, geralmente, e quando possível, quando dão banhos homens a homens, mulheres a mulheres. Quando não é possível, estão 2 pessoas a dar banho a uma pessoa, que é para haver aqui quase uma testemunha aí da parte do idoso ou da idosa, haver uma assistência e por isso se retraírem mais, não é?
darem mais bem à pessoa, com a pessoa virada de costas para ela, para não haver o exibicionismo das partes íntimas. Tudo isto são truques que na parte especializada já estão. Mas em casa isto é impossível, não é? Dá-se bem numa banheira, o idoso, se quiser ter uma ereção e estar ali a masturbar-se, a cuidadora, a única coisa que pode acontecer é sair e ir vendo quando é que aquilo acaba. Isto é muito desorganizador para as pessoas que cuidam. Mas os filhos e as outras filhas e os outros familiares que não estão no dia-a-dia, isto é um absurdo, não é? É até ofensivo. O meu pai ou a minha mãe é impossível isso acontecer. O meu pai e a minha mãe nunca diriam isso, não é? A senhora... Não é? E depois ofendem as pessoas, os cuidadores e as cuidadoras, não é? Temos que ter muito cuidado, que hoje em dia cuidar de idosos é muito... é algo muito específico. Temos que saber, primeiro, se o queremos fazer. E, se vocês forem filha, sem relação, sem filhos, sem curso, arranjem qualquer coisa para fazer antes de tomar esta decisão por benefícios, porque as pessoas, quando são convidadas para ser cuidadoras, são aliciadas, não é? Com muitas promessas. Quando a pessoa morrer, ficas com a casa. Quando a pessoa morrer, damos-te X dinheiro. Quando? Ora, quando a pessoa morrer, nada disto acontece. A maior parte das vezes não há esta gratidão e existem mesmo até pessoas caloteiras, não é? Que dizem que durante 10 ou 15 anos aquela casa seria do cuidador e a pessoa morre e eles depois andam ali à guerra para ver quem fica com a casa. Nós temos que ver que isto é uma dimensão, para já muito escondida, porque só onde existem idosos para cuidar é que isto existe, não é? Quem ainda não tem os seus pais idosos ainda não chegou a esta parte, mas isto acontece a qualquer pessoa, não é? Por isso, a melhor situação e a ideal será profissionais a tomarem conta dos nossos idosos, não é? Com o nosso acompanhamento. Nós estamos lá para fornecer o cuidado, a atenção e o amor, os profissionais estão lá para fornecer tudo o resto, não é? Depois, vamos falar daquilo que ninguém entende. Esta parte da sexualidade que eu vos falei, não é? Que tem que ser muito bem comunicada e falada. Por isso, cuidadores que estão a ver este vídeo, peçam ajuda especializada para haver aqui uma mediação entre vocês e os filhos e familiares. A parte da sexualidade tem que ser falada porque os idosos têm sexualidade, por muito que as pessoas tenham uma crença que isso não existe. Não é? Há filhos, não é, que nem precisam ser idosos. Há filhos que acham que o pai ou a mãe não têm sexualidade. Mais a mãe, obviamente. Não é? O pai, quando se divorciam, por exemplo, o pai pode ter uma namorada, a mãe, quando tem um amigo especial, já há problemas. Por isso, a sexualidade é algo que tem a ver com a nossa crença. Não é? Depois, o que ninguém entende, a tarefa repetida. Sempre que nós fazemos tarefas repetidas, é um esforço, não é? Por isso isto não há nada de novo, é tudo igual, temos que limpar todos os dias xixi, todos os dias cocó, às vezes vomitados, outras vezes temos que ser ofendidos e calar-nos. Isto é uma repetição com uma carga muito grande a nível emocional e psicológico, não é? E depois, ninguém entende quem está de fora, é tudo fácil, não é? Aquilo é só de dia, de noite ele só está a dormir, tu não tens que fazer nada, não é? O que não é verdade, porque se os idosos passam a dormir de dia, de noite estão mais alertas, não é? Isto para não falar quando há farmacologia. Quando há farmacologia poderá haver aqui uma afinação para o idoso dormir realmente de noite. Mas muitos dos idosos que pagam a cuidadores preferem que não haja farmacologia, não é? Claro, porque o esforço não é deles, é de quem vai cuidar, não é? Depois, as visitas serem desreguladas, não é? Vão lá quando querem, a qualquer dia, a qualquer hora. Isto não é bom, porque a nível de lares e hospitais há horas de visitas, obviamente, para haver uma previsibilidade. Até mesmo para não mudar a dinâmica do idoso durante o dia, não é? Depois também as ofensas que são verbalizadas ou a não valorização de que a pessoa... isto não é tão difícil de fazer assim. Não é difícil porque não é a pessoa a fazê-lo. Não é? Mesmo eu já vi e assisti filhas a dizerem não, mas não percebo qual é a dificuldade em fazer a limpeza íntima da minha mãe ou do meu pai. Não é. Realmente, vai lá fazer uma vez, nós fazemos. Agora façam isso todos os dias. Durante semanas, durante meses, durante anos. Não é? Isto não é nada que seja uma tarefa boa de fazer, porque senão estavam vocês a fazê-la, não estavam a pagar alguém para a fazer. Certo? E quanto menos pagam,
mais dificuldades criam a quem cuida, não é? Porque hoje em dia dizer a uma pessoa vai tomar conta do idoso e recebes o ordenado mínimo, as pessoas dizem que recebes o ordenado mínimo, não sais de casa, não tens despesas, estás só a olhar para o idoso, até és muito bem paga. Olha, vão lá um profissional dizer para ganhar o ordenado mínimo para cuidar do mesmo idoso, ver o que é que elas lhe dizem. As pessoas têm que valorizar o trabalho destas pessoas, não é? Por isso, o bem pago, as pessoas dizem sempre, têm sempre um bocado assim esta verbalização e terminam sempre de eu só não cuido porque eu tenho uma profissão, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu quero férias, eu quero paz de espírito, eu não quero as minhas costas destruídas. Não é? Estão a ver? Há muitas desculpas para não fazer. Então valorizem quem faz. É isto que nós queremos. Os profissionais de psicologia, quando abordam estes cuidadores, o que nós temos é que os empoderar. Quanto melhor e melhor estiver o cuidador, melhor é cuidar do idoso. Melhor estão as famílias. Mas isto parece que anda tudo ao contrário. Andam as famílias a degradar e a desvalorizar os cuidadores, que por sua vez cuidam menos, e o idoso não é feliz. Por isso não tem lógica, não é? Por isso, cuidar de pessoas é desistir de vidas, é desistir de amores, ter uma relação, é desistir de empregos que os valorizavam, é desistir até de reformas, não é? Porque a maior parte destes pagamentos são feitos sem despesas e sem segurança social. Logo não vai dar uma reforma. Com as promessas de que quando a pessoa morrer vai ter benefícios, não é? Estão a ver? Isto tem uma desvalorização social, obviamente, não é? Uma coisa é eu dizer eu sou médico, professor, eletricista, trolha, cuido de idosos, não é? A desvalorização social, porque toda a gente acha que é a tarefa mais fácil de fazer, não é? Há um isolamento relacional muito grande. E cuidadores que estão a cuidar de idosos durante muitos anos até têm dificuldade na verbalização, porque as pessoas não falam durante o dia com ninguém, a não ser com um idoso, não é? Ou ao telefone com alguém. No dia-a-dia, olha, tudo aquilo que leva as pessoas nos confinamentos para a rua, que não conseguem estar em casa, não é? Querem ir para a rua para mandar habitat e para beber uma cerveja, para trocar e para se rir, estas pessoas não têm. Por isso, se alguém tem necessidade, têm todos. Não é? Não podemos ter nós necessidades e estas pessoas não as terem, não é? As promessas além morte são muito... elas, eu digo a todos os cuidadores, se há uma promessa, deverá estar escrita como se fosse um testamento, não é? Que bens ficam para a pessoa, que dinheiros ficam para a pessoa, porque, senão, a pessoa morre. Isto não existe, não é? São promessas só mesmo, que eu digo, são as cenouras à frente dos burros. Enquanto o burro não apanhar, vai andando, não é? Estas pessoas não têm horários, não têm dias nem noites, não é? Não têm fim de semana, não têm férias, por isso, isto é uma dificuldade muito grande de relacionamento, mesmo na sua, o que está a fazer em relação ao idoso, não é? Por isso, eu costumo sempre dizer, cuidar de idosos deve ser uma tarefa de profissional com o acompanhamento da família. Quem não perceber isto vai continuar nesta dinâmica de desvalorizar as pessoas que estão a cuidar das pessoas que lhes são importantes. Então, se são importantes, valorizam quem cuida.